Fala pessoal, meu nome é Welles e vamos aí para mais um vídeo sobre números complexos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação entre números complexos e vou iniciar, na verdade, falando entre a multiplicação de um número complexo e de um número real, né? Eu acho que é bem interessante o assunto, então bora lá aí direto ao assunto. Bem, a multiplicação também é um assunto aí bastante simples, que a gente vai já desenvolver, né, via definição matemática. Depois a gente pode fazer um exemplozinho aí com o número para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos definir aqui novamente o nosso número complexo. Então eu vou definir aqui um número complexo Z, vou chamar de Z1, tá bom? Para dar habilidade, então, como sendo x1 mais y1i, ou a nossa representação vetorial de x1 y1, tá bom? Então, o primeiro caso que acho que é interessante a gente ver é a multiplicação aí por um escalar real, tá bom? Ou seja, eu vou pegar um número real e vou multiplicar z. Ou seja, então vamos chamar aqui um alfa, tá certo? Então a gente quer saber como é que faz essa multiplicação, alfa vezes z1, tá bom? Então, muito simples. Então, a gente já vai ter ela como sendo alfa. Eu sei que a representação de z1 é x1 mais y1i. Tá vendo o que vai acontecer? Olha lá, vou pegar o alfa, vou fazer aqui de vermelho e vou multiplicar ele aqui pelo primeiro e depois pelo segundo. Não vai ter muito segredo, não. Então, é as representações convencionais aí que vocês estão acostumados. Então, isso aqui vai ficar alfa x1 mais alfa y1 direção i, tá vendo? Então, alfa x1 vai dar um número real, né? Isso vai ser a parte real, minha nova parte real. Então, eu vou chamar aqui de um beta 1, pronto, mais o alfa y, não vou chamar de gama para parecer com i, ó, com y, gama 1i, pronto. Então esse cara virou um novo número complexo, que eu vou chamar aqui de um ZC, tá certo? Basicamente isso, é muito simples. Então com número é muito simples. Se a gente pegar aqui, ó, z, vamos pegar o meu z1 igual a 2, 3, tá bom? E vamos fazer o nosso alfa sendo 2, para ficar facinho de brincar. Então, eu quero calcular alfa vezes Z1. Então, eu sei que isso aqui é 2 vezes 2, 3. Eu aprendo que eu vou multiplicar o 2 por cada uma das minhas coordenadas, não é isso? Então, vai ser 4 e 6, ou 4 mais 6i. Tranquilo, pessoal? Então, é muito fácil, né? Geometricamente, isso aí fica legal da gente representar. Vamos usar aqui para fazer geometricamente. Então, ó, tentei fazer bem grande. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Acho que não precisa de muito, né? 4 precisa. Pronto. Então, se eu pensar no Z1, quem é o meu Z1? É 2, 3. Então, eu tenho 2, 3, a gente já viu que é assim que liga, né? Vai e liga o par ordenado, aqui é o meu vetor. Tá vendo? Então tem um vetor Z, ó lá, ó, que vai do 2 até o 3, tá certo? Aí como é que vai acontecer? Quando eu multiplico por alfa, que é 2, esse número aqui agora vai para 4, ó. Então eu vou ter um ponto aqui, ó. E o outro aqui vai para 6. Então aqui 4, 5, 6. Então basicamente isso, né? Não vai ficar muito bom o desenho, mas vocês vão entender a ideia, né? Que é o que importa, eu não estou fazendo com régua. Então, ó, aqui é o 6 e aqui é o 4. Então, ó, se vocês perceberem, se vocês fizerem aí com uma régua, vocês vão perceber que a direção desse vetor aqui, ele não vai mudar, tá vendo, ó? Vai mudar o ponto, né? Eu vou ter um ponto ZC aqui, que eu vou chamar esse cara aqui de um ZC,
vai aparecer um novo ponto, mas em termos vetoriais, como a gente aprende lá nas aulinhas de vetores, vou até deixar o card para vocês aí novamente, sobre a aulinha de vetor, quando a gente aplica, né, multiplica um vetor, já que estamos enxergando, né, esse número complexo como um vetor, e multiplica por um escalar, a única coisa que a gente vai ver não é uma mudança aqui no sentido, na direção do vetor. No máximo que pode acontecer é que é uma mudança no sentido, porque se aqui fosse negativo, por exemplo, a gente ia ver uma inversão dessa setinha para a direção, né, nesse sentido para cá, mas a direção ela não muda, tá vendo? Então o que você vai ver é uma mudança no módulo do seu vetor. Então quer dizer que o módulo, né, ZC aqui, ó, o módulo ZC, ele é maior que o meu módulo de Z1. É isso aqui que a gente está vendo, tá certo? Quando a gente multiplica por um escalar. Beleza? Isso aí é um significado interessante que a gente já tiraria esse resultado lá com as nossas aulinhas de vetores, uma vez que a gente pode fazer essa representação aí. Tranquilo? Então essa aí é a parte fácil, né? A gente já sabia trabalhar com vetor. Vamos fazer agora, vou até aproveitar esse número, o 2, 3, como sendo um dos vetores, e vamos tentar calcular um produto entre dois números complexos. Então vamos para essa parte aí. Ok. Então vamos lá. Então, ó, seja, tá bom? A multiplicação entre números complexos. Vamos ver como é que a gente define ela. Números complexos. Então, eu vou fazer passo a passo, pessoal, e espero que vocês peguem aí a metodologia, que talvez é mais fácil do que decorar as formuletas prontas dos livros, tá? Eu acho mais trabalhoso decorar as fórmulas. Eu acho que é melhor fazer ali passo a passo, né? Dá menos chance de cometer erro. Então, ó, vamos pegar o nosso Z1 sendo o meu X1, Y1i, e eu já vou pegar o meu Z1 do exemplo anterior, não é isso? Que foi, deixa eu olhar aqui, 2, 3, né? Então, 2, né, parte real, mais 3, parte imaginária. E vamos considerar o número Z2 como sendo x2, y2i, e vamos dar aqui um valor qualquer para isso aqui, ó. O meu Z2 vai ser 3 e 5 aqui, ó, pronto. Qualquer coisa, tá? Vocês podem brincar com o número negativo, tá? Brinquem aí, que eu acho que é legal para vocês pegarem as ideias. A gente pegou aqui qualquer um, é só para a gente poder realmente entender como é que faz. Então, o que nós queremos saber é como faz o cálculo entre dois números complexos, tá bom? E depois a gente, por esse tipo de brincadeira, a gente vai depois concluir exatamente o que é que representa a norma em termos da multiplicação. Isso é um resultado importante para a gente poder, né, entender, tá bom? Então, veja só, eu tenho aqui, ó, Z1, vou colocar aqui um símbolozinho assim, ó, de multiplicação vezes Z2, tá bom? Eu quero definir essa multiplicação. Então, eu vou fazer puramente algébrico, depois a gente, tá bom? Usa os números para vocês verem que vai dar certo, não tem muito erro não. Então, ó, vamos fazer a multiplicação. Qual que é o segredo, tá bom? Pra gente resolver. Na verdade, não tem segredo. É multiplica tudo, cara, ó. Coloca lá, eu tenho x1 mais y1i vezes x2 mais y2i. Eu gosto de fazer desse jeito. Por quê? Porque aí vocês vão ver que não tem nada obscuro nessa conta. Na verdade, é a multiplicação que vocês aprendem lá de produtos notáveis, né? Que a gente vai pegar aqui, ó, e vai resolver o primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo, tá certo? Depois a gente vai fazer, olha lá, o segundo aqui com o primeiro e o segundo com o terceiro, tá certo? Então vamos lá, ó, vamos resolver, ó. Como é que vai ficar, ó? x1 vezes x2, isso aqui é um número real, tá vendo, ó? Mais x1, y2 e lembrando que x1 é um número real, y2 é um número real, ou seja, então a gente pode multiplicar tranquilo que isso aqui é um número real, só que multiplicado pelo meu izinho, que é o meu número ali, né, que representa mesmo
essa parte imaginária. Então, isso aqui é um termo imaginário. Vocês estão vendo que sempre vai gerar algo com parte real e parte imaginária. Beleza, resolvi a primeira parte. Vou resolver a parte de baixo. Mas vou fazer de outra cor. Para não confundirem aí, ó. Vou fazer de preto. Mas, vamos lá, ó. Essa parte aqui, ó. Y1. E vou botar o I na frente aqui. X2, para vocês manterem a ordem, para vocês verem que não faz diferença. Agora eu vou fazer o Y1 com o Y2, ó, mas aqui que vem o pulo do gato, ó. Y1, Y2, e vou deixar o I com o I, ó. Olha lá, ó, cuidado. Pronto, agora vem o pulo do gato. E isso aqui que é, né, a nossa definição verdadeira quando a gente entra por números complexos. Por quê? Porque agora, ó, vou tentar fazer aqui para vocês o seguinte. Esse termo, tá bom? É o pulo do gato para os números complexos. É ele que a gente vai assumir que I vezes I é igual a menos 1. Né? Por quê? Porque a gente tinha, né? Tem que ter um pouco de cuidado agora, tá bom? Senão você vai fazer errado. Que I é raiz de menos 1, I é raiz de menos 1. E aí você pode pensar o seguinte, tranquilo, professor, então isso é fácil, porque raiz vezes raiz, né? Eu posso pensar que isso aqui é I ao quadrado, e aí o 2 lá da potência corta com a raiz. Beleza, essa é a forma correta. Mas se a gente pegar as regras de multiplicação de raiz com raiz, que entraria uma raiz só de A com B, você vai descobrir que você pode cometer um erro e achar que dá 1, tá bom? Então, a definição para o nosso número complexo I, ele é um número, tá certo? Que a raiz dele aí, ó, quando a gente toma ele por ele, tem que dar menos 1. Essa aqui é a nossa definição. E é isso aí que faz tudo mudar. Por quê? Porque agora aqui vai aparecer um sinal de menos, tá vendo, ó? Então eu vou ter, ó, vamos lá. X1, X2, olha lá, ó, X1, X2, que é a parte real. Vou tentar juntar a parte real em um lado. Y1, Y2, lembrando que Y e Y são números reais. Como I vezes I vai dar menos 1, então isso aqui vai ficar tudo um número real. Então, olha lá, vou botar de vermelho aqui o sinal de menos para vocês não esquecerem de onde é que tá vindo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Y1, Y2. Número real. Ah, agora ficou legal. Pronto. Então agora eu posso matar aqui, ó. Mais. Tá vendo, ó? Mais a parte imaginária. Vai gerar um novo número. Percebeu, ó? X1, Y2. Aí vai ficar bonitinho, ó. X1, Y2. Eu posso botar o I no final porque vai botar em evidência o I, ó lá, ó. Y1, X2. Então, ó. X1, Y2 mais X2. Vou inverter aqui, ó. Y1 vezes I. Pronto. Essa aí é a nossa definição de multiplicação. Note que quando a gente escreve na forma algébrica e multiplica dessa maneira, vocês vão ver que aparece naturalmente essa formuleta. E aí é que está o problema. Por quê? Porque senão a gente vai simplesmente ter um pouco de dificuldade de enxergar essa multiplicação aqui, ó, de x1 y1 vezes x2 y2 na forma vetorial, tá certo? Mas perceba o seguinte, que independente, agora a gente sabe quem que é o resultado, ó. Na forma vetorial vai ter que aparecer x1, x2 menos y1, y2, vírgula, tá vendo, ó? x1, y2 mais x2, y1, fecha parênteses. E isso aqui é o que os livros mandam você decorar, só que, cara, é bizarro ficar tentando decorar isso. Tá vendo? É muito mais fácil a gente pegar a expressão aqui na forma algébrica e usar as regrinhas de matemática mesmo, ó. Multiplica todo mundo por todo mundo, e aí a gente chega no resultado certinho. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é uma mão na roda
para a gente conseguir resolver então a multiplicação entre dois números complexos. Beleza? A parte geométrica eu vou deixar para a gente fazer depois. O que significa geometricamente essa multiplicação, porque isso vai nos ajudar aí depois que a gente fizer uma explicaçãozinha de uma transformação que a gente vai para a forma polar dos números complexos. Então vamos deixar para uma aula seguinte. Assim que eu fizer ela, eu vou colocar aqui no card para vocês nesse momento a forma polar. Beleza, pessoal? Aquele abraço.